Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade em corrente contínua do Eletrônica 24 Horas. Agora nós vamos ver a aula 4, conceito de potência e energia. Muito bem, esses conceitos são da área de física, essencialmente, mas podem ser aplicados à eletricidade e eletrônica. Vamos ver essa frase. Trabalho e energia em física são sinônimos. Toda vez que um trabalho é realizado, uma certa quantidade de energia é transformada. Isso porque tem uma força atuando de alguma forma em algum corpo, portanto numa massa. Unidade de trabalho, que é a mesma de energia. A oficial é o Joule, ou Joule, como muita gente fala. Aí era o nome de uma pessoa. Símbolo J maiúsculo é a unidade oficial, mas existem outras unidades. A caloria, que é 4,18 joules, o quilowatt-hora, cuidado, não é quilowatt por hora, 1 kWh é 3.600.000 joules, tudo em homenagem a um francês, né? James Prescott Joule, acredito que seja essa a palavra, o jeito de falar. Potência. O que é potência? É trabalho realizado por unidade de tempo. Toda vez que um trabalho é realizado, existe uma certa quantidade de energia transformada num intervalo de tempo. A potência desenvolvida pelo dispositivo é o trabalho pelo tempo, dividido pelo tempo. Onde o trabalho a gente vai usar a letra tal. Tem alguns autores que usam a letra W, vamos já dizer porque não vou usar. Então, tal é o trabalho realizado em joules. T é o tempo necessário para realizar aquele trabalho, em segundos. E P é a potência desenvolvida em watts. Isso porque é homenagem a um inglês, James Watt. Apesar que até eu mesmo às vezes falo watt. Mas o correto mesmo é watt. Portanto, watt é a potência do dispositivo. E o que é um watt? É um joule por segundo. Tá? Vamos já ver melhor. Reescrevendo a expressão de outro jeito. Energia ou trabalho realizado é potência multiplicada pelo tempo. Tem sentido, né? Nós vamos já falar, o chuveiro é um dispositivo que tem uma potência. E a gente sabe que até a vovó, até a mamãe entende um pouco, né, de eletricidade. Se você ficar lá muito tempo embaixo do chuveiro, é T, né? Ela vai lá e vai dar uma dura. Por outro lado, quando ela vai comprar o chuveiro, ela olha lá o número, fala lá, olha, 6.600 watts. Aí você vai gastar muita energia, só que não vai aquecer tanto. Então, todas essas ideias que a gente, sem estudar eletrônica e eletricidade, tem uma justificativa, inclusive matemática. Continuemos. Outras unidades de potência, o HP e o CV. Um HP é 746 watts, um CV é 736 watts. A gente não usa a letra W para indicar trabalho realizado, porque pode confundir com o watt, com o watt. Mas tem alguns livros, principalmente livros traduzidos do inglês, onde o W é utilizado ao invés do tal. Então, W é P vezes T. Por quê? Porque trabalho em inglês é work. Potência e energia. Vamos ver um exemplinho para a gente entender. Imagina que você desloca um saco de açúcar de 5 kg de uma altura de 1 metro em 1 segundo. Olha lá. Pergunta, você realizou o trabalho? Claro que sim. Você gastou energia? Sem dúvida. Desenvolveu uma potência? Também. Quais foram essas quantidades? Aí a física vai nos ajudar. De acordo com a física, a variação de energia sofrida por essa massa de 5 kg é M vezes G vezes ΔH. Essa variação de energia é em joules. Quer dizer, eu forneci energia para aquele 5 kg de açúcar. Ele está lá em estado potencial. Se eu soltar, aquela energia vai
se transformar em energia cinética e depois, quando bater no chão, em calor. Bem, mas voltemos ao exercício. Então, a quantidade de energia pode ser calculada. M é a massa do corpo em quilogramas, G é a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e ΔH é o deslocamento sofrido pelo corpo em metros. Então, se eu fizer essa continha, vai dar 5 vezes 9,8 vezes 1, 49 joules. Então, se isso foi feito, eu gastei 49 joules em 1 segundo, eu desenvolvi uma potência de 49 joules por segundo. Por quê? Porque o trabalho realizado foi 49 joules e o intervalo de tempo, 1 segundo. Isso então é 49 watts. Então vocês já têm ideia do que é o watt, ou watt, né? Ele eu falo, né? Watt, né? Então 49 watts e o joule. Para você fazer, qual a potência desenvolvida por um halterofilista ao deslocar uma massa de 100 kg de uma altura de 2 metros em 1 segundo? Com certeza vai ser uma potência bem maior do que 49 watts. Exemplo. Qual a quantidade de energia consumida num banho de 30 minutos se o chuveiro tem uma potência de 5.000 watts, 5 kW? Dados. Potência 5.000 watts, 5.000 joules por segundo ou 5 kW. Tempo, 30 minutos, 1.800 segundos ou meia hora. Formulinha, quantidade de energia, potência vezes tempo, 5.000 watts vezes 1.800 segundos. Olha só, 9 milhões de joules. Então essa unidade ela não é muito prática. Ela é a unidade oficial, mas ela não é prática. Vamos já ver qual é que é a unidade usada na prática. Que é exatamente o quilowatt-hora. Olha só eu falando quilowatt. Tudo bem, não tem problema. O que não pode falar é quilowatt por hora. Por quê? Porque isso não existe. O pessoal fala muito quilowatt por hora, né? Quilowatt por hora, que seja, né? Então, para isso, para obter em quilowatt por hora, você tem que pôr a potência em quilowatt, 5 kW, e o tempo em hora. 30 minutos, que é meia hora. Isso dá quanto? 2,5 kWh. Potência de um bipolo, potência elétrica de um bipolo. Dado um bipolo, não importa se é gerador ou receptor, a potência elétrica dele pode ser calculada. O que faz um gerador na vida? Converte energia não elétrica em energia elétrica, ou potência não elétrica em potência elétrica. O receptor elétrico faz o contrário. Converte energia elétrica em energia não elétrica. E a potência elétrica de qualquer bipolo pode ser calculada assim, pessoal. Olha, ela depende da tensão nos terminais do bipolo e da intensidade da corrente que passa por ele. É U vezes I. P é U vezes I. Quanto maior a tensão e ou a corrente, maior a potência elétrica. Então, U em volts, I em ampere, P em watts. Para gerador é fornecida, potência fornecida. Se for receptor é potência consumida. Atenção, portanto. Vamos resolver alguns exercícios aqui. Um chuveiro elétrico consome 30 amperes, quando ligado em 220. Qual a potência elétrica do chuveiro? U vezes I, 220 vezes 30, 6.600 watts, ou 6,6 kW. Qual a energia consumida em um banho de 15 minutos se eu estiver usando esse chuveiro? Bem, se for em quilowatts-hora, eu tenho que colocar a potência em quilowatt e o tempo em hora. 15 minutos é um quarto de hora, 0,25 horas. Então, olha lá. Energia elétrica consumida, 6,6 kW vezes 0,25 horas. 1,65 kWh. Se você der uma olhadinha lá na conta
da luz da sua residência, você vai ver lá que o consumo é especificado em kWh. Em uma lâmpada está escrito 12 volts barra 3 watts. Qual a intensidade da corrente na lâmpada? Qual o valor da resistência da lâmpada? Bem, quando é assim, você tem que buscar, eu quero saber a intensidade da corrente, como é que a corrente se relaciona com potência e com tensão. P é U vezes I. Então, o I é 3 watts dividido por 12 volts, 0,25 amperes, porque eu usei unidades básicas, fundamentais, watt e volt. Então, a intensidade da corrente é 0,25 amperes ou 250 miliamperes. Qual a resistência da lâmpada? Ué, tensão dividido por intensidade de corrente. Primeira lei de Ohm, 48 ohms. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o aquecimento de um condutor provocado pela passagem de uma corrente elétrica. O que acontece? Quando a corrente passa no interior de um condutor, os elétrons vão se chocar contra os átomos desse condutor e vão aumentar a agitação térmica, que se traduz em um aumento de temperatura. Então, os elétrons livres vão se deslocar se chocando, quer dizer, a energia cinética dele é transformada em calor. Uma resistência é um dispositivo que converte toda a energia elétrica em calor. Não tem outro tipo de energia envolvida. Então, transforma toda a energia elétrica em calor. A gente diz que ele dissipa energia elétrica em calor. E como é que eu calculo a quantidade de calor? É igual a potência elétrica. Potência elétrica é U vezes I, potência dissipada é U vezes I também. Por quê? Não tem outro tipo de energia envolvida. Ok? Toda a potência elétrica é transformada em calor. Então a gente diz que a potência é dissipada em calor. Como U é R vezes I, eu posso substituir o U por R vezes I. Então fica R vezes I vezes I. R vezes I ao quadrado, que é também conhecida como lei de Joule. Ao invés de substituir o U, eu vou substituir o I, que é U sobre R. Então fica U vezes U dividido por R. Portanto, U quadrado sobre R. Então você tem três formas de calcular a potência dissipada numa resistência. É U vezes I, R vezes I ao quadrado ou U quadrado sobre R. Aplicações do efeito Joule. O efeito Joule é bom ou ruim? Depende. Por exemplo, a gente pode usar um chuveiro. Um dia frio, quero tomar banho, né? Então a gente usa o chuveiro. Aquecedores, tá? Fornos elétricos, lâmpada, que a gente quase não usa mais, né? Ferro de soldar, são todos, existem porque existe o efeito Joule. Por exemplo, a resistência de chuveiro, basicamente é um fio. Não é um fio qualquer, é um fio feito de uma liga especial que, junto da água, aquece a água. Uma lâmpada incandescente, o que é? Um fiozinho, é o filamento. A corrente, ao passar, aquece ele de tal forma que ele emite luz. Mas a quantidade de calor é maior do que a luz. Quer dizer, é um dispositivo que não tem um bom rendimento, tá bom? Tá aí. Lâmpadas incandescentes são menos eficientes que lâmpadas fluorescentes e menos ainda que as lâmpadas de LED. Ferro de soldar é uma ponta de cobre em contato com uma resistência aquecedora, a ponta de cobre aquece tanto que derrete a solda, ligando dois condutores. Aqui, ó, exemplo, né, de aplicação, a ponta de ferro da solda, né, que é uma liga de estanho com chumbo e derrete numa determinada temperatura, ligando a dois condutores metálicos. A solda boa tem o aspecto do lado esquerdo e a solda ruim do lado direito. Proteção de circuitos é outra aplicação do efeito Joule, né? Fusíveis. Basicamente, um fusível é um dispositivo que é um fio construído com metal com baixo ponto de fusão. Quando a corrente passa de um valor, ele rompe. Isto é, ele funde
abrindo o circuito, protegendo o circuito. Aí temos o fusível de rolha, fusível de vidro é mais utilizado, né? Ainda hoje, é pequenininho, né? Tem uns 4, 5 centímetros, dependendo. Tem um fio aqui dentro, olha, aqui dentro tem um fio de uma liga metálica que tem um baixo ponto de fusão. Passou do valor 1 ampere, passou de 1 ampere, ele abre, funde. Só que são dispositivos one-way, quer dizer, se ele entrar em ação, pode jogar fora, não precisa, né? Mas a gente tem um dispositivo chamado disjuntor. Né? O disjuntor é um dispositivo que, quando a corrente passa de um valor, seja por um curto-circuito, aí nesse caso é a ação magnética, ou se ficar ligado durante muito tempo, né? Você está lá no chuveiro, fica 1 hora no chuveiro lá, ele vai desligar o disjuntor, né? E aí você tem que esperar um tempinho e religar, então ele pode ser utilizado novamente, tá bom? Todas essas coisas você pode simplesmente ir lá na internet, no Google, e vocês vão obter mais detalhes, tá? Dissipação de calor. A perda de calor, a transferência de calor, depende das dimensões. Imagina que você tem lá, você está com pressa, vai tomar o café com leite, está quente pra caramba, né? Aqui então você tem aqui no copo, né? A perda de calor é, digamos, 2 joules por segundo. 2 watts, 2 watts. Aí você pega e coloca isso num prato, né? Não pode fazer isso, é falta de educação, mas você está com pressa, coloca aqui no prato. Então a perda de calor agora é maior. Por exemplo, 6 joules por segundo, então o teu café com leite vai esfriar mais rápido. E é exatamente isso que a gente usa na prática. Tá? A perda de calor depende das dimensões do dispositivo. Quanto maior as dimensões em contato com o ar, né? Aqui no caso é o ar, né? Mais calor ele perde por unidade de tempo, né? Então vamos especificamente para o nosso componente chamado resistor, né? Principalmente o de carvão. Além do valor da resistência, tem outra grandeza que você tem que levar na hora de comprar o componente, que é a potência que ele pode dissipar. Basicamente a gente tem, por norma, 1/8 de watt, 1/4, meio, 1, acredito até 2 watts. E os tamanhos são diferentes. Quanto maior a potência, a capacidade que ele tem de perder calor, maior o tamanho físico. Tá? Não tem nada a ver com o valor da resistência. Vejam que eu posso ter uma resistência de 100 ohms de diferentes capacidades de perder calor. Tá? Em geral, quando a potência é mais alta, acima de 2 watts, o elemento condutor é fio, né? Não é mais carvão. Então aqui tem alguns exemplos de resistores de fio, né? O aspecto físico, né? 50 ohms, 20 watts, olha aqui, ó. Tá? 3 ohms, 100 watts, é enorme, isso aqui deve ter uns 15 centímetros, né? Isso aqui, ó. E potenciômetro de fio também, né? A gente já viu o potenciômetro, né? Uma trilha de carvão, né? Só que aqui, veja, é um fio enrolado numa forma, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Só que ele aguenta uma corrente maior. Dissipador de calor, tá? Muito usado na eletrônica. É uma placa metálica, em geral de alumínio, mas pode ser de cobre, né? Que fica conectada ao componente. Então, o calor gerado no componente é transferido para a placa. Porque a gente sabe que o ar é um excelente isolante térmico e elétrico. Então, se não tem o dissipador, fica difícil o componente perder calor, tá certo? Então, o que você faz? Você cola, né, tem toda uma técnica para isso, o componente no dissipador, e é ele que vai aquecer, o dissipador que vai esquentar, né? Aqui alguns exemplos, né, que são transistores, né, que a gente não sabe ainda o que é. Aqui no caso é de cobre, né, então tem um resistor que está aqui dentro, né, resistor para 50 watts. Então a ideia básica é bem simples, gente. Olha, você tem aqui o calor gerado no dispositivo eletrônico, é gerado lá dentro, né? Esse calor ele tem que sair do componente. Né? Como o ar ele é isolante, fica difícil. Então o que a gente faz? A gente cola de alguma forma, né, parafusa a placa de alumínio
que é chamada de dissipador, né, no corpo do componente. E também muitas vezes se coloca aqui uma pasta térmica para ocupar os furinhos pequenos, né, senão vai ficar ar aqui no meio, né? E aí esse calor é transferido para o dissipador e ele que se vire para perder o calor, tá certo? Principalmente semicondutores, transistores, circuitos integrados, que são feitos de semicondutor, o pior inimigo de um semicondutor é o calor, tá? Limites de funcionamento. Imagina o seguinte, você tem um resistor de 1 watt, né, ligado a uma bateria, uma pilha, e a pilha é de 2 volts e a corrente é 1 ampere. Qual é a potência desse geradorzinho? É U vezes I, 2 watts. Então ele vai fornecer para o circuito 2 watts de potência elétrica. Quem é o circuito? É um resistor. Mas é um resistor que consegue dissipar no máximo 1 watt, 1 joule por segundo. Então o que acontece? Como ele só consegue dissipar para o ambiente essa quantidade de calor, 1 watt, cadê a diferença? A diferença é usada para aquecer o resistor, né? E aí com o tempo ele pode sofrer uma destruição, quer dizer, essa diferença aí pode fazer com que ele seja destruído até quase que instantaneamente. Digamos que não seja aqui 2 watts, seja 200 watts, quer dizer, só consegue fornecer para o ambiente 199 torra na hora, né? Tá certo? Então, na hora de utilizar um componente desse num circuito, além do valor da resistência, você precisa saber o quanto de calor vai ser gerado, qual é a potência que vai ser dissipada e comprar um adequado. Senão, o teu circuito fica comprometido. Tá ok? Então, a diferença, 1 watt é usada para aquecer o resistor. Tá? Então, qualquer componente, pessoal, qualquer componente elétrico, eletrônico, tem limites. Não é só de calor, é de tensão, de corrente, que tem que ser respeitado. Caso contrário, você corre o risco do componente ser destruído, ou na hora, ou com o tempo, né? Com certeza, ele vai sofrer um estresse maior, né? E com o tempo ele vai causar um mau funcionamento. Exercício. As especificações de um resistor são 1 kΩ, 1 watt. Qual a máxima tensão que pode ser aplicada ao resistor? Então a gente tem uma expressãozinha, né, que dá a corrente, né, em função da potência. Então quando a potência é máxima, a corrente vai ser máxima. Então é só tirar aqui qual é o I máximo. Vai ser raiz quadrada de 1, né, 1 watt dividido por 1000. Isso dá 0,031 ampere, 31,6 miliampere. Normalmente essa máxima potência é especificada por uma temperatura acima da ambiente, né? Sei lá, 50 graus Celsius, por exemplo, né? Quer dizer, então não quer dizer que se você aplicar essa corrente aqui, ele sofre uma destruição. Não é bem assim, tá? A gente apenas tem que respeitar, tá ok? Claro que se você tem a corrente máxima, aplicando a lei de Ohm, primeira lei, você tem a tensão máxima. UR vezes I, 31,6 volts, é a máxima tensão. Não quer dizer que se eu aplicar 32 ele explode, não é assim. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, se você tiver o material em casa, o resistor, uma fonte boa, você pode ver a morte de um resistor. Você liga a fonte no teu resistor e começa a aumentar a tensão. Claro que vai chegar uma hora que ele está esquentando, você pode pôr o dedo, cuidado para não queimar o dedo, né? E aí chega uma hora que começa a queimar aquela resina que está cobrindo o corpo do resistor, né? Aí ele vai, começa a ficar, enfim, aí ele sofre uma destruição. Mas é uma brincadeirinha, né? Não custa nada, né? Só precisa ter cuidado. Um exercício não para explicar funcionamento de motor, mas só para a gente mostrar esse fluxo de energia, tá? O motor elétrico consome 10 A quando ligado em 220. Sabe-se que o rendimento do motor é 80%. Calcular a potência elétrica do motor, energia consumida em kWh em 2 horas de funcionamento, potência mecânica obtida no eixo do motor e potência dissipada em calor dentro do motor. Bem, antes da gente resolver o exercício, o motor é mesmo o quê? Um bipolo receptor.
Então, para ele funcionar, ele consome energia elétrica, tem uma potência elétrica. E o que ele vai fornecer? Bem, primeiro calor, né? Todo dispositivo tem, se tem corrente, ele tem um aquecimento provocado pelo efeito Joule. E segundo, o que interessa, a potência útil, que é a potência mecânica obtida no eixo. Beleza? Então, PE é a potência elétrica, que é a potência total que faz ele funcionar. PM é a potência mecânica, é a potência útil do dispositivo. E PD é a potência dissipada, que é a potência transformada em calor. Na realidade, a potência transformada em calor num motor não é só por efeito Joule. A gente tem diversas perdas, né? Você tem parte móvel que toca em parte fixa, então tem atritos, né? Você tem o próprio motor que gira no ar, enfim, a aula aqui não é de motor. O rendimento a gente define para qualquer máquina como sendo a potência útil dividido pela potência total. Isso é um número menor que 100, senão o dispositivo seria ideal, tá certo ou não? Tá certo. Vamos resolver o exercício. A gente sabe que pela conservação da energia, a potência elétrica é a potência mecânica mais a potência dissipada. Isso é física. Comecemos. Potência elétrica do motor é U vezes I. A gente já disse que a potência de um bipolo é U vezes I. 220 multiplicado por 10. 220 volts vezes 10 amperes. 2.200 watts, ou 2,2 kW. Essa é a potência elétrica do teu motor. Qual é a quantidade de energia consumida se ele ficar ligado durante 2 horas? P vezes T. 2,2 kW vezes 2 horas. Portanto, 4,4 kWh. É por isso que você paga por quilowatt-hora de energia consumida. Qual é o rendimento desse dispositivo? Potência útil. 80%, é 0,8. Então eu posso saber qual é a potência mecânica, né? A potência mecânica vai ser o rendimento multiplicado por PE. O rendimento é 0,8 ou 80%. Quer dizer, de 100 de energia fornecido, 80% é transformado em energia mecânica. 20% são perdas internas. Então 0,8 vezes 2.200, 1.760 watts. Não se preocupe se eu falo hora watt, hora watt. A gente sabe que o sujeito era em inglês, né? Muitas vezes a gente fala watt mesmo, né? O americano fala watt, né? A gente fala watt por um impulso, né? Mas não é errado totalmente, não. Qual é que é a potência dissipada? Quais são as perdas? É a potência total menos a potência útil. 2.200 menos 1.760, 440 watts. Ou watts, né? Vamos terminar nossa aula com esse exercício, ele é interessante, tá? Temos aí um fio de resistência 5 ohms, que está imerso em uma massa de água de 1 kg a 20 graus Celsius. Um conjunto chamado de calorímetro, né? O que é um calorímetro? É uma garrafa térmica, né? Que não deixa o calor nem entrar nem sair, armazena lá o calor. O fio é ligado a uma tensão de 100 volts. Pede-se para calcular que temperatura a massa da água atinge após 1 minuto. Para simplificar as contas, vamos adotar uma caloria 4 joules. A gente sabe que uma caloria é 4,18 joules. Mas para simplificar as contas, muito bem. Então, como é que a gente tem que resolver esse exercício? Bom, a gente precisa... Bom, ali nós temos um termômetro, é uma experiência que pode ser feita tranquilamente, tá? A água, a massa de água, né? A resistência aquecedora. Bem, a física diz que se você fornecer uma certa quantidade de caloria para uma determinada massa, não precisa ser de água, uma determinada massa M, essa massa vai sofrer uma variação de temperatura delta-θ, onde Q é a quantidade de calor em calorias, M é a massa, no caso de água, em gramas, podia ser qualquer massa, tá?
ΔT é a variação de temperatura, é a temperatura final, que é o que está sendo pedido, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. C é um parâmetro que é característico dessa massa, do material de que é feita essa massa. No caso, como é a água, o calor específico é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular qual é a quantidade de calorias fornecida para essa massa de água em 1 minuto. E para isso a gente vai utilizar o que já foi feito até agora. Qual é a potência dissipada em calor por essa resistência? Ela está ligada a uma bateria de 100 volts. É 100 ao quadrado dividido por 5. U ao quadrado dividido por R. 2.000 watts. Ou 2.000 joules por segundo. O que significa isso? 2.000 joules por segundo. Significa que a cada segundo que passa, 2.000 joules de energia elétrica são transformados em calor que é passado para essa água. Por isso ela vai aquecer. Aí eu uso a formulinha de cima. Eu uso essa formulinha aqui, ó. Então, 2.000 joules por segundo. Quanto tempo ficou ligado mesmo a resistência? 1 minuto. E 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então eu sei qual é a quantidade de calor, eu posso calcular a quantidade de calor que vai ser fornecida para essa massa de água. Vejamos. 2.000 vezes 60. Mas já bastava fazer uma regra de 3, né? Você deve estar pensando, puxa, por que ele não fez uma regra de 3? É a mesma coisa, pessoal. É uma equação aízinha bem simples, é regra de 3. 2.000 joules em 1 segundo. X joule em 60 segundos. O X dá 120.000 joules, certo? Certo. Então essa quantidade de calor fornecida em joules para essa massa de água em 1 minuto. Muito bem. E em calorias, hein? Bem, a gente sabe que uma caloria é 4 joules. Logo, X calorias, 120.000 joules corresponde a 30.000 calorias. Você podia ter feito uma regrinha de 3, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer no canto aqui, ó. Só para a gente finalizar. Então, uma caloria, mesmo quanto? Para simplificar, a gente adotou uma caloria, 4 joules. Certo? Eu quero saber quantas calorias corresponde a 120.000 joules. Então, regra de 3, multiplica cruzado, né? Certo? 120.000 joules. Se multiplicar assim, ó, que obtém esse valor aqui, ó. 30.000 calorias. E agora eu vou utilizar a expressão da física que diz que se eu fornecer uma certa quantidade Q de calorias para uma massa M, ela vai sofrer uma variação de temperatura ΔT. Então vamos aplicar para o nosso caso. Então, ΔQ, Δθ, né, a variação de temperatura vai ser 30.000 calorias dividido por 1.000 gramas vezes 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Isso dá 30 graus Celsius. É a resposta? Não, não é a resposta não. Isso é a variação. O que é a variação? A temperatura final menos a inicial. Como a temperatura inicial é 20 graus Celsius, é porque a final foi quanto? 50 graus Celsius. Então aquela massa de água, após 1 minuto, vai atingir 50 graus Celsius de temperatura. Isso é uma experiência aqui. Quem tiver o material necessário, pode fazer. Claro que não vai atingir exatamente 50 graus. Por quê? Porque primeiro o calorímetro não é ideal, você tem perda. Segundo, a água não é pura. Tá? Então, assim, mas isso te dá uma boa estimativa do que esperar. Então, digamos, se você fizer na prática isso,
Dá lá 48 graus, né? Você mede lá com o termômetro, né? Tá ok? Compreendido? Vamos finalizar aqui, ó. Mais um exercício. Dado um circuito aqui, olha, 12 volts ligado em 2 ohms. Qual é a potência do gerador? Qual é a potência dissipada no resistor em cada caso? Bem, se eu tenho a potência do gerador, né? Esse gerador aqui, ó, ele vai fornecer potência elétrica para quem? Para o resistor. Esse cara aqui tem uma potência elétrica PE. Quanto que vale? U vezes I. Né? Quanto que é o I? 12 dividido por 2. 6 amperes. Portanto, esse gerador tem uma potência, né? Eu chamei de PE lá, né? Aqui embaixo eu chamei de... Então aqui vamos mudar aqui. PG. Potência do gerador. Quanto que é a potência do gerador? 12 volts vezes 6 amperes. 72 watts. Hã? 72. É a potência que esse gerador vai fornecer para essa resistência. E essa resistência vai fazer o quê? Vai transformar essa potência em calor. Claro, admitindo que ele tem essa capacidade, tá? Ele tem as dimensões adequadas para transformar esse 72 watts de energia elétrica em 72 watts de calor. Ok? Beleza. Olha lá, a fórmula calculando pela formulinha que dá potência dissipada num resistor dá o mesmo valor, U quadrado sobre R, 72. E aqui? A diferença é que o resistor é 2K. Então a corrente vai ser o quê? 1000 vezes menor. E a corrente vai ser o quê? 6 mA. Qual é a potência do gerador? 1000 vezes menor também, né? 12 volts vezes 6 mA, 72 miliwatts. Tá? E aqui também, se você usar a expressão U quadrado sobre R, vai dar 72 vezes 10 a menos 3 watts, 72 miliwatts. Tá ok? Bem, pessoal, vamos terminar a aula por hoje. Procurem fazer exercícios, né? Seja no site, enfim, seja em livros, porque só treinando essas expressões é que vocês vão aprender. Não tem outra saída, não. Então, até a próxima aula, portanto. Obrigado.